Nunes, fala gente. Olá, 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 olá. Todo mundo, sexta-feira santa. Vamos ver se o nosso convidado já entrou. Ainda não. Vamos lá. Oi, Pati. Tunico. Olha lá, ó. Vou para vocês aqui. Kelly, eu preciso te mandar uma mensagem, dona Kelly. Fiquei muito feliz com uma coisa que eu vi. Você já deve saber o que é. Ô, Pati, Tunico, olha o que tem aqui, ó. Ó. Chocolate de jour. Chique. Chique, para fazer minhas harmonizações. Ale, grande Ale, eu vou. Olha o Du. Fala, Du. Pô, um dia o Jussa, outro dia o Du. Eu tô muito prestigiado, gente. Tá. Vamos ver, cadê o nosso amigo João? João. Aqui, vamos lá. Pronto. Quer dizer, ou não. Dudu é demais, mais ou menos, viu? Família ali é meio meia boca. Fala, João! Fala, Deco. Tudo bem? Tudo ótimo por aí. Tudo bem. Tarde aí, hein? Aqui é hora de jantar. Hora do Se bem que jantar. nesse momento já ninguém mais sabe que dia é, que hora é. É verdade, são 11 da noite aí? São 10 da noite aqui. 10. Ah, é verdade, 10 aí, 11 é verdade. Lá pro meio da Europa são 11 horas, verdade. Exatamente. Verdade. Como tá aí, hein? Tá todo mundo seguro? Tudo em casa, a deixar passar esta onda, mas tudo relativamente tranquilo. Tá tranquilo. A gente não ouve muito. Eu falei semana passada com o Pedro Ribeiro do Rossim. Eu vi sobre as ânforas. Sobre as ânforas. E o Pedro falou que aí, como o pessoal foi vendo o que estava acontecendo na Itália e na Espanha, o pessoal começou a se cuidar mais cedo, né? Pois, nós tivemos alguma sorte relativa no timing, porque recebemos essa informação e tivemos 3 ou 4 dias, mas fez alguma diferença. E essa preparação eu acho que é um dos motivos para não estar pior. Ainda não passou, mas É, poderia estar pior. é isso aí, é isso aí. Muito bom, muito bom. Bastante gente entrando, fiquei feliz. O Ale, quando eu falei com o Ale, acho que uma semana, 10 dias atrás, falei, pô, bacana, Ale, vamos fazer alguma coisa. E aí, com a correria do dia a dia, eu tô fazendo live quase todos os dias. Acabei não falando com ele. Aí, foi ontem? Foi ontem. Que me caiu a ficha. Eu falei, pô, Páscoa, chocolate, vinho do Porto. Por que não? Exatamente, exatamente. E aí conseguimos fazer uma correria. E aí o Ale acha que, sei lá, ele me mandou um arsenal de vinho. Olha lá. Está Menos o aí. último. Esse aqui eu quero que, não é tema, mas esse aqui eu quero que você fale depois, tá? Muito Esse bem. aqui eu tive com o seu Está. pai na degustação. Eu tive com seu pai na degustação aqui em São Paulo. E depois, quando eu fui para aí em 2018, foi 18, você não estava. Que eu tive com seu pai, nós tomamos um pouquinho também. Tá demais esse vinho. Depois você conta um pouquinho. Deixamos a surpresa para o final. Boa. João, em primeiro lugar, super obrigado pelo convite em cima da hora. Fiquei feliz. Ora, é essa, eu é que agradeço o convite. Tenho todo o prazer em estar aqui. E aí queria que você contasse um pouquinho rapidamente sobre a história do Valado, porque tem história, apesar de algumas pessoas não saberem, tem muita história por trás da família. Já tem alguma, já tem alguma. Então. E aí depois a gente começa a falar, porque eu tô com 3 chocolates aqui diferentes para poder testar. Uma marca que chama Chocolate de Jour, maravilhosa. Chocolates. Tive que escolher os melhores chocolates para tomar com os melhores vinhos, né? Exatamente, para não ficarem atrás. Exato. Então, queria que você contasse um pouquinho, João, por favor. Exatamente. Ainda por cima, como o tema é vinhos do Porto, temos mesmo que começar pelo início. E já agora, o início
é desejar um brinde a você. Talvez a gente esteja a tomar o mesmo vinho, Estão tomando o mesmo vinho. um Porto Branco para iniciar. Porto Branco, exato. O seu está um pouco mais gelado que o meu. O meu saiu do frigorífico, o seu não, mas de qualquer forma, mais O meu tarde falaremos. tava, mas não ficou tanto tempo. E mais tarde falaremos de como tomar os vinhos, ou quando, em que alturas tomar os vinhos. O vinho branco é o primeiro a ser tomado, é o que estamos de aperitivo, portanto, é um ótimo vinho para começar a conversa. Como eu dizia, para falar no Valado, que é uma das vinícolas uma das quintas mais antigas do Douro, com pouco mais de 300 anos, temos que falar na história do Valado, nesses 300 anos, que se dividem em duas partes muito distintas. Durante os primeiros 260 anos, mais coisa, menos coisa, o Valado era detido pela família Ferreira, que ainda é até hoje, mas a minha família tinha a Casa de Vinhos do Porto Ferreira, uma grande marca de vinhos do Porto, ainda existe até hoje, com caves em Vila Nova de Gaia, no Porto. Então, durante os primeiros 260 anos, todas as uvas do Valado eram utilizadas para as marcas de vinho do Porto da família. Como é o caso ainda hoje com a maior parte das famílias das casas de vinho do Porto, tem várias vinícolas no Douro, todas a produzir para a marca, para a casa-mãe, por assim dizer. Então, o Valado tem 300 anos, mas só há 30 e poucos anos, quando a família vendeu a casa de Vinhos Ferreira, mas o Valado permaneceu na nossa família, só então iniciámos um projeto de marca própria, em que a marca Quinta do Valado surge como uma quinta única, onde se produz, comercializa e vende vinhos todos dessa marca. Então nós temos duas grandes fatias da nossa história, uma inteiramente ligada ao vinho do Porto, nos primeiros 200 e muitos anos só se produzia vinho do Porto, aliás, até 86 só era permitido produzir e não era permitido produzir e engarrafar outra coisa no Douro que não Porto, e há 30 anos atrás nós iniciámos essa segunda fase, iniciámos um projeto de marca própria e começámos a olhar para as uvas, para as castas tradicionais de vinho do Porto e ver como é que podíamos usá-las de outra forma, não só para vinhos do Porto, mas também para vinhos de mesa, para vinhos secos, primeiro tintos, depois eventualmente brancos e rosés também. Legal. É importante falar de uma figura essencial na história da viticultura do Douro. Incontornável. Que é a tataravó do seu pai, é isso? Exatamente. A minha pentavó, ou seja, a minha pentavó, Dona Ferreirinha. Com 5 gerações, a Dona Antónia Adelaide Ferreira, mais conhecida como a Ferreirinha, foi proprietária da Casa Ferreira e, por consequência, do Valado, e foi, sem dúvida, uma grande impulsionadora da região, dos vinhos. Foi uma peça crucial na filoxera que dizimou as vinhas no Douro, mas, acima de tudo, foi uma pessoa muito importante no desenvolvimento social. Ela foi um dos primeiros produtores ou proprietários de uma casa de vinho do Porto a viver na região do Douro e não na região do Porto, ou seja, a preocupar-se um pouco mais com a sua terra, com a gente que trabalhava na terra e acreditando que isso ia dar mais qualidade aos seus produtos. Legal. Bom, a vinícola tá no Douro, uma vinícola maravilhosa que tem uma casa antiga e uma casa nova. As Exatamente. duas com seu charme, uma antiga e uma moderna. Com algum contraste, mas que nós achamos que se encaixam bastante bem. Exatamente. Uma piscina linda, com uma comida maravilhosa. E já falo, hein? O vinho do Porto de 2018 foi uma ótima safra, né? Uhum. Já se está a falar muito na safra de 18. Já engarrafaram? Alguns produtores, nós ainda não. Não? Normalmente, nos próximos 2, 3 meses, os produtores irão decidir se engarrafam um vintage ou não, mas há muitos bons indícios de várias quintas que provavelmente haverão alguns vintage. Não sabemos ainda se vai ser um ano declarado ou não, mas isso ainda é muito cedo para lá chegar, mas com certeza haverão alguns vintage portos da safra 2018. Quando que eles declaram, João?
Normalmente entre abril e junho, dependendo, cada casa tem a sua data para declarar ou esperam para ver um pouco o que os outros vão fazer. Portanto, entramos agora este mês na altura de começar a saber se vai haver vintage ou não. Mas os indicadores são bons. Eu já te falo que o 2018 pro Valado é obrigatório que seja vintage, porque eu pisei nas uvas. Ah, pois. Então vamos ter que identificar qual foi esse lagar e depois enviar umas garrafas para você vender no clube. Olha lá, viu? Viu? É isso aí. Vai ser o melhor vinho da história. Você vai ver, vai valer muito. Vai valer muito. Pode ir com uma unhazinha tua ou qualquer coisa, mas não tem mal. Isso só não tem problema, não tem problema. Só acrescenta. Exatamente. Boa. João, conta um pouquinho das linhas antes da gente falar enfim, da nossa harmonização. Queria que você contasse um pouquinho das linhas, porque vinho do Porto, para muita gente, pelo menos aqui no Brasil, em Portugal certamente não, as pessoas se confundem um pouco o que é vintage, o que não é, por que o LBV tem a safra, por que não tem, por que esse vinho é 10 anos, é 10 anos a partir de quando, é 40 anos a partir de quando, enfim, como tem muita variedade, as pessoas acabam não tendo muita informação. Então, eu queria que você contasse um pouquinho das linhas. Primeiro, com certeza, explicando as linhas, a gente vai conseguir falar do conceito de cada tipo de... E eu acho que é importante começar exatamente pela base de vinho do Porto, já que a gente vai falar de como harmonizar os vinhos, quais vinhos funcionam com quais comidas, com que tipo de chocolate. Uns funcionam com comida, outros não. Uns são vinhos que você pode abrir e depois de abrir, tirar a rolha, pode abrir e voltar a fechar durante algumas semanas. Outros têm que ser consumidos na altura, portanto também depende muito se é um vinho que você vai tomando sozinho em casa durante algum tempo ou se tem de consumir com um grupo nesse dia ou passado alguns dias. Então começamos no início e a dúvida não existe só no Brasil, existe um pouco por todo lado, porque o vinho do Porto é mesmo complexo, é uma das coisas únicas e uma das belezas do vinho do Porto, mas de facto é um pouco complexo. Para explicar do início, temos duas famílias de vinho do Porto distintas. O vinho do Porto Tawny e o vinho do Porto Ruby. O vinho do Porto Tawny inclui normalmente o 10, o 20, o 30, o 40. Tem o vinho do Porto Tawny de uma colheita apenas e tem o vinho do Porto Tawny ou Tawny Reserva que são abaixo dos 10 anos. Estes vinhos, a melhor forma de entender que tipo de vinho é este, isto são vinhos que geralmente não dizem a safra na garrafa, é uma mistura de várias safras e você normalmente nota pela cor do vinho, que é um tom mais claro, ele foi envelhecido normalmente em cubas ou em barricas em tonéis ou em barricas de madeira, portanto sofreu um processo oxidativo, teve algum contacto com o oxigênio dentro da pipa, foi perdendo alguma cor e foi envelhecendo. Como esse vinho já passou esse processo oxidativo, quando a rolha sai, nada vai acontecer, porque o oxigênio entra e não vai mudar muito o vinho. Então esse vinho, primeiro, não envelhece na garrafa, 40 anos ou 20 anos serão sempre dessa idade, e quando você tira a rolha, nada vai acontecer, então você pode tomar esse vinho em uma semana, um mês, 2 meses, talvez até 3 ou 4 meses, sem haver nenhuma alteração no vinho. Acabaram de perguntar aqui também, a Dani Alagia, quanto tempo que um Tawny dura depois de aberto e se precisa conservar na geladeira? Primeiro ponto, geladeira, eu acho que é bom em quase todos os casos no vinho do Porto. Quando os vinhos do Porto são bons, e particularmente com mais idade, falando nos Tawnies, nos 20 ou nos 30, ele ganha muito com ser consumido um pouco mais fresco. Também é um vinho que normalmente não se consome muito depressa, então você vai pegar nele, vai estar na conversa e se ele estiver muito frio, a temperatura sempre
pode subir um pouco e nunca descer. Então, frigorífico, sempre uma boa opção. E eu diria, até 6 meses não há muito problema. Depende um pouco também de quanto tiver na garrafa. Quanto mais oxigênio tiver na garrafa, mais ele vai oxidar. Então, se você deixar um dedo 6 meses, vai alterar um pouco as propriedades do vinho. Tá. O branco também? O Porto Branco, eu desafiaria você, depois de abrir uma garrafa, de ter uma garrafa de Porto Branco na geladeira, a não tomar ela em 6 meses. Tá aqui. Tá aqui. Está aqui, está aqui a minha. A minha, Então, só a tudo minha eu que pegar abri, na geladeira. a minha eu abri agora, então vamos ver em quanto tempo que ela desce. Eu acho que ela vai descer rápido. Se você não conseguir tomar em 6 meses, eu acho que está com problema. Boa. Andaram falando aqui uma coisa, eu queria saber, você anda de patinete na vinícola, é isso? De patinete, não. Tem o pessoal falando que você não sabe andar de patinete. Mas eu não, normalmente não, mas aceito o desafio. Entendi. Tem alguém falando aqui, tem alguma piada interna que eu não estou entendendo. O Ale até deu risada aqui, mas enfim, depois você tira eu a também satisfação. não. Eu também, passou aqui assim, também não entendi bem. Tira a satisfação. Exatamente. Bom, vocês não têm Rubi, né? Temos, aliás, voltando à conversa, porque ficámos a meio, a família dos Townies, estão todos os Townies e os Colheitas. A família Rubi tem aquele que é considerado o rei do vinho do Porto, que é o Vintage. No caso de um vinho não ser declarado Vintage, passado 2 ou 3 anos, poderá ser declarado um Late Bottle Vintage, que é um Vintage com 4 ou 5 anos na garrafa. E tem também o Rubi e o Rubi de entrada, que no caso do Valado nós não fazemos. Fazemos um LTD e um Vintage, ambos na categoria Rubi. E isto são vinhos mais parecidos com uma garrafa normal de vinho, no sentido de que ele envelhece dentro da garrafa. Quando você tira a rolha, tem que consumir numa semana, talvez 10 dias. Legal, legal. Bom, eu tenho aqui um branco, um Tawny reserva, um 10 anos, um 20 anos que eu trouxe daí quando eu fui visitar a vinícola, um Vintage Adelaide 2012, que esse aí eu vou... Esse talvez eu não abra nos próximos anos. Nas próximas décadas. Mais ou menos isso. E tenho o ABF, que antes da gente começar a falar da harmonização, eu queria que você falasse do vinho, deste vinho aqui, que essa data ela é real. Tudo bem, não tem uma garrafa aqui, gente. Deixa eu ver se eu acho aqui uma. Tem uma ampolinha com... Talvez eu ache aqui uma. Tem uma ampolinha com um vinho desta idade, que é 1888. Então, esse vinho aqui, ele tem 112... Achei uma. Ave Maria, olha lá. 112, 132 anos, é isso? Exatamente. Então, posso explicar um pouco o que é o vinho? Nós, aliás, e temos que voltar à Dona Antónia Adelaide Ferreira, a minha penta-avó. No ano de 2012, a Dona Antónia teria celebrado 200 anos de vida, o seu bicentenário, e nós decidimos engarrafar um vinho em honra dela e que fosse de uma safra quando ela estivesse viva, uma safra enquanto ela era proprietária e vivia no Douro, e uma safra onde ela poderá ter ou não contribuído, não sabemos, mas que fosse uma safra enquanto ela estivesse viva. E então decidimos engarrafar um vinho chamado Adelaide Tributa, Adelaide, o nome do meio da Dona Antónia Adelaide Ferreira, tributa pelo seu bicentenário, da safra de 1866. E tivemos muito sucesso, felizmente, com o lançamento do vinho, mas mais ainda, tivemos muito gozo a provar vinhos dessa altura, a pensar no que é que se podia ser feito com vinhos de uma altura, de um tempo que é muito difícil
pensar como é que o Douro seria, como é que seriam as coisas. E em 2016, a Quinta do Valado celebrou 300 anos de existência. A Quinta do Valado não foi construída pela minha família, mas foi comprada alguns anos após a sua construção pelo António Bernardo Ferreira, que era tio da Dona Antónia. E então nós, nos 300 anos, fizemos um vinho chamado ABF, as siglas do António Bernardo Ferreira. Lançámos 300 garrafas em 2016 para celebrar os 300 anos da vinícola. E entre vários vinhos muito antigos que provámos, achámos essa safra realmente excepcional e aí está ela na garrafa. Eu lembro que eu tomei quando seu pai veio apresentar o vinho, foi uma experiência de vida. Uma coisa assim, acho que eu nunca tomei nada igual. Enfim, meio sem palavras. Na época eu demorei para escrever um texto que eu coloquei no blog, porque eu não... Tava difícil de colocar em palavras aquilo que eu tinha sentido. É uma experiência emocional muito interessante. Basta você tomar um vinho desses e pensar como o mundo era nesta altura. Não tinha eletricidade, não tinha carros, não havia celular, não havia internet. Metade do mundo não sabia que a outra metade sequer existia, praticamente. Então, eram tempos bem diferentes. E depois pensar em tudo o que passou pela história enquanto esse vinho estava dentro de uma barriga. Impressionante, impressionante. Vamos brincar um pouco, João? Vamos lá. Eu tenho o Porto Branco aberto, esse eu fiz questão de abrir porque eu acho que é um vinho que ele é pouco valorizado, pelo menos aqui no Brasil, bebe-se pouco. Quando bebe-se com água tônica, o famoso portônica, que aqui aí em Portugal também. Também, e que eu concordo muito que acho fantástico. É um vinho que devia ser mais consumido por aqui, minha opinião, né? Eu estava falando isso com o Ale hoje, o Ale também acha a mesma coisa. É um vinho do Porto que é muito fácil de tomar, você pode pôr ele gelado, pode pôr com metade Porto Branco, água tónica, gelo e uma rodela de limão ou uma rodela ou umas folhinhas de menta, por exemplo. É bem fácil de preparar, é bem fácil de tomar e tem a vantagem que é o porto mais fácil de produzir e, portanto, também é um dos portos mais baratos. Então, é um ótimo custo-benefício para tomar assim à vontade. Já que você falou que ele é fácil de produzir, queria que você falasse um pouquinho, porque tem uma pessoa, a Kelly, que é estudada, enfim, ela conhece bastante. Ela está falando aqui muita dúvida sobre o Porto Branco. Então, se você puder dar uma pincelada para a gente, como é que é a produção do Porto Branco, que uvas você usa, enfim. No caso deste vinho do Porto, são uvas Moscatel, maioritariamente uvas Moscatel e algumas outras uvas que são normalmente colhidas um pouco mais tarde no fim da vindima, para terem mais açúcar, que é o que nós procuramos no vinho do Porto, doce ou semi-doce. Neste caso, no Valado, ele não é inteiramente seco, mas também não é... Ele tem algum açúcar, mas não muito, não em demasia. O Moscatel dá muita fruta, muito aroma e esse doce que nós buscamos no vinho. E ele, no fundo, sofre o mesmo processo, o início do processo de qualquer outro vinho do Porto. Ele vai para dentro de um lagar ou para dentro de uma cuba. A fermentação inicia-se e é parada com a adição de um pouco de aguardente, que deixa algum do açúcar residual que nós provamos agora no vinho. E depois disso vai para uma cuba de aço inoxidável durante uns meses e está pronto. Enquanto os outros vinhos terão que ir para cubas durante vários anos, ou para barricas também durante vários anos, e isso encarece muito o processo. Neste caso, ele é um vinho do Porto muito fresco, porque a seguir à fermentação, passa algum tempo em barrica e está imediatamente para o mercado, enquanto ainda tem toda essa fruta viva que faz dele um bom aperitivo ou um bom vinho de coquetel. Ele tem bastante fruta mesmo, muita fruta. Ele tem 19,5 de álcool. Quanto ele tem de açúcar? Você faz ideia, João? Eu não tenho a ficha técnica aqui, mas ele deve ter à volta de entre 100 e 120 gramas, provavelmente. Ou 90, 100 e... Tá. Eu achei uma delícia, uma delícia. Ele tem 19,5 de álcool, enquanto que o Porto Reserva, ele também tem 19,5. Né? Todos os vinhos do Porto, com pouca idade, vão ter normalmente 19,5
ou 20. Os portos, à medida que envelhecem um pouquinho mais, porque concentra na barrica, existe alguma evaporação e a concentração do álcool sobe, então um vinho do Porto 30 e 40 pode ter 20, 20 e meio, mas é o mesmo álcool que está desde o início, só que algum do suco evaporou com o tempo e o álcool ficou lá e concentrou. Sim. E agora, bom, eu vou fazer o meu teste aqui. Eu tenho um chocolate, esse chocolate Bean to Bar, da Chocolate de Ju, 45% de cacau, então ele é um chocolate ao leite. Um pouquinho mais forte, que eu já comi um pedaço, uma delícia. Aí tem outro, que é 53%. E tem um outro, que é 70%. Eu sou mais fã de chocolate doce do que chocolate amargo. Chocolate eu tenho um paladar meio infantil. Tenho que confessar. Eu confesso que eu também estou um pouco nessa categoria. Mas, vamos ver. Eu acho que com o Porto Branco o chocolate ao leite vai ficar melhor. Sem dúvida. Porque você tem uma doçura maior, você tem muita fruta no Porto Branco. E pelo facto de ele ser um vinho jovem, muita da acidez da uva mantém-se no vinho, então ele aguenta o chocolate de leite tem um pouco mais gordura, tem um pouco mais untuosidade, e um vinho desses, mais jovem, com acidez, também corta um pouco dessa untuosidade. Muita gente, às vezes quando eu dou aula, faço alguma palestra sobre degustação em si, e eu coloco um vinho, ou um Late Harvest, ou um Sauternes, ou um Tokai, ou um vinho do Porto, as pessoas inicialmente têm muita dificuldade em perceber a acidez de um vinho doce. Porque o açúcar, ele rouba toda a tua sensação, na tua boca vai para o açúcar. Então, num primeiro momento, é difícil de você você perceber que um vinho do Porto tem acidez, que um Late Harvest tem acidez, e se não tivesse, ia ser uma coisa completamente esquisita, estranha, pesada. A acidez é crucial no vinho do Porto, porque é o que é a principal arma contra o açúcar do vinho do Porto. É o que vai cortar o açúcar, é o que vai disfarçar o açúcar e, acima de tudo, é o que vai permitir com que o final de boca seja seco, com os frutos secos e tostados, e não aquele doce chato, que às vezes fica, se o vinho for muito doce e não tiver essa acidez. É isso, mas, por exemplo, não que eu esteja falando mal de um Tokai. Eu adoro, maravilhoso, mas se você comparar um Sauternes com um Tokai, o Sauternes tem mais acidez. Ele é um vinho que você bebe mais fácil do que um Tokai, que te enjoa um pouco mais rápido. O Tokai tem o sistema, tem a referência do açúcar, dos plutónios, que vai de 1 a 5 ou 6. Eu também, geralmente, fico pelos primeiros, que têm menos açúcar, ou que têm um equilíbrio melhor entre o açúcar e a acidez, que são bem mais agradáveis. Já que falamos em Sauternes, aí é muito difícil falhar, porque a chave, porque é que o Sauternes envelhece tanto tempo? Porque começa com tão boa acidez que permite que 30, 40 anos continue com... Bom, estou comendo o último chocolate aqui, o 70%. Aqui o chocolate vai sobrepor ao vinho, não vai haver uma... Passou por cima. Passou por cima. O pessoal da Chocolate de Ju estava até online aqui falando que é 100% cacau brasileiro. Cacau fino, 100% brasileiro. Ele é muito intenso para esse vinho. É muito intenso. Existe uma boa forma uma boa escala para você, em termos de vinhos do Porto, ou vinhos no geral, e chocolate. Quanto maior a percentagem do cacau, mais tanino o vinho tem que ter. Exato. Então, o vinho tem tanino. Você tem que conhecer um pouco o vinho para ir buscar vinhos mais encorpados que tenham mais tanino. E, geralmente, o vinho mais jovem tem um tanino mais vivo e vai aguentar melhor. No caso dos vinhos do Porto, quando passamos os 65%, 70% de cacau, que já estamos a falar de um chocolate muito fino, com uma pureza muito elevada, temos que ir para os rubis,
geralmente jovem. Então aí, se calhar já estou a saltar aqui a conversa, mas com esse chocolate vamos ter que ir para os rubis. Eu já sei qual, mas se calhar quando chegarmos lá eu posso dar a minha sugestão. Boa. A Juliana Chedi, a Ju, oi Juju, está perguntando aqui se é melhor, o Ale já respondeu, mas só para não deixar passar em branco, se o Portonic pode ser feito com Porto Branco doce ou só com seco. Pode ser feito com os doces, não convém que seja com Porto Branco muito doce, mas eu também acho que hoje é muito difícil achar vinhos do Porto Branco muito doces. A maior parte deles já têm um bom equilíbrio. Não precisa ser inteiramente seco, esses sim são muito bons para tomar sem nada, pode ter algum açúcar, depois também depende um pouco da tónica que você usar. Claro. Por exemplo, a Antártica tem muito mais açúcar do que a Schweppes. Então, se você usar uma tónica um pouco melhor, com menos açúcar, ela já vai cortar um pouco o açúcar do vinho e também ajuda. Isso é que é um português conhecer o mercado brasileiro. Ele sabe que a tônica da Antártica tem o perfil, enfim. Ó, maravilha, hein? Bom, então, gente, com o Porto Branco, este aqui, que é, cadê? 45%, que é mais doce, ele é quase que ao leite, ele ficou melhor do que os outros dois chocolates. E o Porto Branco fica muito bem com o chocolate branco também. Não é por serem os dois brancos, mas de facto fica muito bem. Olha só, é verdade. Eu gosto de chocolate branco, só que eu não tenho nenhum aqui. Pena, se não experimentar. Boa. Vou experimentar também, já que está aberto. Exatamente. Vamos lá. Agora, João, eu não vou abrir essa infinidade de vinhos aqui, porque senão eu não dou vazão. Você é que perde. Eu sei, mas eu não dou vazão na velocidade que precisa. Óbvio. Vou com calma. O fígado não aguenta também essa linhagem inteira, exatamente. Não aguenta, não adianta. Então eu quero que você escolha um vinho, você conhecendo os seus vinhos, você sabe que eu tenho de chocolate aqui, eu abro o reserva, o Tawny reserva, ou eu abro 10 anos para ter uma experiência diferente com esses chocolates que eu tive aqui em relação ao branco? Ora bem, eu acho que você vai ter que abrir uma garrafa do LBV, sem dúvida. Eu não tenho aqui o LBV. Não está o LBV, então vai ter que ficar a imaginar aquilo que você perdeu com a experiência do LBV com o chocolate. Mas então vamos para o Tawny Reserva. Tawny Reserva? Sim. Tá bom. Então vamos Eu acho que ele vai encaixar um pouco melhor com os dois. Não, pode ser o 10 anos. Pode ser o 10 anos, ainda por cima. Ainda por cima ela já está aí, por isso aproveitar. Então tá bom. Aqui talvez a gente tenha um bom... O Ale está falando para abrir o 10 porque ele está tomando 10. Então, vamos tomar o 10. Ô, João, conta um pouquinho. Eu vou abrir com você também, para provar. O 10 é esse daqui, não é? É esse aqui o 10, não é? Esse é o 40, né? Mas só é 4, só é 10 mais 10 mais 10 mais 10. Talvez só porque o Ale está a tomar o 10 eu vou... Isso é humilhação, hein? Isso é humilhação. Tem gente reclamando que a gente não responde as mensagens. Cara, que tem muita mensagem aqui. Qual foi a mensagem que o João Pedro Nunes Ramos mandou que a gente não respondeu? Enfim. Vamos ver aqui os 6 anos. Já foi para cima. Já foi para cima. Ok. Temos aqui uma pergunta da diferença entre a qualidade das safras dos vinhos do Porto e do Douro. Bom, eu acho que entendi a pergunta com normalmente as safras, ou ultimamente as safras de vinho do Porto têm sido boas safras de vinhos do Douro, de vinhos tintos também. Não é necessariamente sempre esse o caso. A safra de vinho do Porto, os vinhos de mesa, o início da safra é bastante mais importante do que o final. O início da maturação e a altura em que se apanha no período certo. Os vinhos do Porto são colhidos mais tarde, têm mais 2 ou 3 semanas de tempo na vinha, em que a situação pode alterar, normalmente no fim de setembro, início de outubro, mas geralmente têm sido
muito semelhante à qualidade dos vinhos do Douro e os vinhos do Porto na mesma safra. Ó, isso é muito legal, porque os vinhos, eles vêm com... Você tira a rolha, né? Cadê a rolha? Aqui. É uma rolha pequenininha, bonitinha. Exatamente. E aí ele vem com uma rolha para você colocar exatamente para você tampar e guardar ele. Então, neste caso, é um vinho do Porto Tawny, então nós estamos, de certa forma, a tentar ajudar com a questão de quais os vinhos é que eu posso tomar logo e quais os vinhos que eu tenho ou que eu posso guardar. Ele vindo com esse screw cap extra, significa que ele tem uma rolha secundária, você vai poder pôr e tirar essa rolha as vezes que quiser, então vai poder tomar esse vinho durante algumas semanas ou alguns meses. Boa. Tem uma pergunta aqui, voltando um pouco no Porto Branco, e aí a gente já engata no Tawny. Qual a diferença entre o Porto Branco feito apenas com a casta moscatel e um moscatel do Douro? Existem dois tipos. Moscatel, temos que começar, é uma variedade, uma casta. Nós usamos especificamente o moscatel galego roxo, que é um tipo de moscatel. Aliás, desculpa, o moscatel galego. Existe também o moscatel roxo, que é um outro tipo de moscatel muito famoso. Daqui você pode fazer vários tipos de vinho. No caso do vinho do Porto, ele é fortificado. Ou seja, o vinho do Porto tem que levar o processo de adição de aguardente, chega com 19,5%, 20%, e a fermentação para, fica algum açúcar residual no vinho. O famoso moscatel do Douro, ou por exemplo o moscatel de Setúbal, que é uma região muito famosa também por fazer, geralmente é um colheita tardia. Então ele vai ter 15, 15,5%, 16% de álcool, natural, porque foi apanhado muito tarde na vindima. Existe também, e nós, por exemplo, no Valado fazemos, o nosso vinho prima é um moscatel seco. Então é um vinho branco igual a qualquer outro vinho branco, que é colhido 1 mês e meio antes da altura em que o colheríamos para vinho do Porto ou para o moscatel do Douro, e ele fica um vinho totalmente, ou quase totalmente seco. A moscatel é a variedade, tem vários vinhos diferentes. Esse Prima é uma delícia, esse vinho. Adoro ele. Ele só perde para o Valado Reserva Branco, que eu acho um vinho incrível. Valado Reserva Branco é um vinho incrível. Depois a gente faz uma com os vinhos secos. Exatamente. Eu sou fãzaço desse vinho branco, eu sou alucinado por ele. Enfim, dos outros vinhos também. Alguém falou que estava tomando... o Du Pereira, filho do Juscelino, falou que estava tomando um orgânico. Muito bom. Bom, vamos lá. Conta um pouquinho pra gente desses towns de idade. Você está tomando 10, eu estou tomando 10, você está tomando 40, eu e o Ale estamos tomando 10. Eu fui justo com vocês e estou a tomar o 10 então também. Então tá bom. Não vale. Foi só para passar vontade. Exatamente. Então, estamos a falar de um vinho do Porto Tawny. É um vinho do Porto que é envelhecido antes de ser engarrafado. Ou seja, quando ele vai para a garrafa já não acontece mais. Já nada mais acontece, não vai envelhecer, não vai passar a ter 11, nem 12, nem 13. E faz parte das 4 principais, eu diria, os 4 principais vinhos dentro dos Tawny. O 10, o 20, o 30 e o 40. E esses vinhos são sempre uma mistura de várias safras de vinho do Porto diferente que estão a envelhecer em pipas muito grandes de carvalho ou de castanheiro e que depois são misturadas. Fazemos um blend com a média de idade de 10 anos, mas aqui nos Tawny o blend é muito importante porque nos vinhos do Porto, no geral, mas nos Tawny vê-se isto muito, o vinho do Porto vai de jovem para velho, de fruta fresca no início do paladar para fruta seca no fim do paladar. Então, é muito importante para encontrar um equilíbrio num 10 anos. Nós misturamos, aqui temos vinhos do Porto com 5, 7 anos, dão mais fruta fresca e dão mais acidez ao vinho, mas temos vinhos com 25 e 30 anos, em quantidades mais pequenas,
mas que vão dar os frutos secos no final da boca. E isto é muito importante, tal como você mencionava antes. Um pouco de vinho do Porto velho dentro de um tawny, dentro de um blend, é muito importante porque dá o fim seco, de frutos secos e agradável, ao invés de um vinho com muito açúcar ou com um final mais chato. Ah, muito bom. Vocês envelhecem em barrica. Nós envelhecemos em pipas, que são barricas de 600 litros, Quantos litros? 600 litros, 600 litros. ou túneis que podem ir até aos 16 ou 17 mil litros. Pipas muito, muito, muito grandes. Quanto tempo, João? Neste caso, é uma média. Temos vinho do Porto com 5, 7 anos, temos vinho do Porto com 25, 26 anos, todo misturado, que dá a média dos 10 ou 12 anos que o vinho terá. E o de 40? O de 40 é feito exatamente da mesma forma, mas fazemos um blend com todos os vinhos muito velhos que nós temos, 30, 40, vinhos com 70 e 80 anos, que lhe vai dar aquele fim muito longo e de frutos secos e frutos caramelizados. Qual o vinho mais velho que você coloca, ou enfim, que você lembra que foi colocado ultimamente no 40 anos? Nós temos um lote de vinho do Porto com 90 anos, muito, muito bom, que é muito útil na elaboração desses vinhos do Porto mais velhos. Estes vinhos já quase não são vinhos, já é quase um elixir. A concentração é tanta que uma pequena parte de um vinho muito velho tem um impacto tremendo no restante lote. Bom, vamos lá. Então, vamos com 10 anos. Olha, a cor dele é linda, gente. A cor do 20, então, deve estar... Quanto mais velho, gente, mais acastanhado ele vai ficar. É engraçado que o vinho branco, ele ganha cor quando vai envelhecendo. Ele vai ficando de um pálido para um dourado, para um ouro. Contrastante. E aqui vocês estão vendo aqui bem castanho. Se vocês forem para o 40, que foi aquela garrafa que o João colocou, então, ele é castanho super, assim, quase não tem vermelho, um rubizão nele, né? Mas isso é muito interessante isso que você está a dizer, e é verdade. O vinho do Porto tinto, no caso de um Tawny, ele vai, e o vinho de mesa também, ele vai perder alguma da sua cor, da sua intensidade, e vai ficando cada vez mais claro. O vinho branco vai ganhando cada vez mais intensidade. Se falarmos de um vinho do Porto como esse, o ABF, esse vinho poderia ser um vinho branco. Porquê? O vinho do Porto, o vinho tinto perde a cor, o vinho branco ganha a cor, e existe um ponto em que eles se encontram. Então, ao fim de muito, muito, muito tempo, eles poderão, esse vinho poderá, inclusive, ser um vinho branco, que já envelheceu, oxidou, foi ganhando cor, até chegar aí. Provavelmente não será, mas pode perfeitamente ser um vinho do Porto Branco. Infelizmente, quem fez esse vinho em 1888 já não está cá, para a gente perguntar o que era, temos só que tomá-lo. E é isso aí. Bom, fui com o... Fala, Julião. Fui com o ao leite, ficou um pouco doce pro vinho. Agora, como... Eu não lembro, é quebrado, no 53%. O pessoal da Chocolate de Jura é meio... É chique fazer número quebrado, né? Aí o vinho já vai ficar um pouco, já vai equilibrar um pouco mais com o cacau. Esse é o 53. Outra coisa. Muito, muito bacana. Muito bacana, muito melhor. Muito melhor do que o ao leite. Agora vamos para a porrada dos 70%.
Para aí você precisava O LBV. de uma coisa dessa. Se quiser, você chega à taça e eu estendo a taça e eu boto um pouquinho para você. Boa. Ainda não inventaram isso, mas se essa quarentena durar muito, daqui a pouco inventa, viu, João? Mas aí depois ninguém mais vai sair de casa. Ninguém sai de casa. Se eu não tiver que sair de casa para ir comprar o meu vinho, eu vou sair de casa para quê? É isso. Eu gostei mais dos 53%. O 70% para mim, talvez fosse a segunda opção. E o ao leite a última. O 70 já precisaria de mais tanino ainda. Precisaríamos ir Mais para um estrutura. Rubinho, para um LBV. E uma coisa que você também nota, o 70 ele é mais amargo e também tem um pouco menos fruta. Então precisa de um vinho que tenha mais fruta, como um LBV, como um vintage, para equilibrar com a força do chocolate. Ou seja, se eu fosse abrir esse vinho, que eu não vou abrir, Você não vai abrir enquanto o Alê estiver vendo aí no live, não é? Assim que desligar, já pode fazer o que você. ele está com 8 anos ainda, gente. É um bebê. É um bebê, Exatamente. não dá. Então, assim, se o 70%... Ó, o Zé Pinheiro, ele é um brasileiro que mora em Goiânia e que está aplicando para o Master of Wine. Esse aí, esse sabe, viu? Esse aí vai passar um período de muita prova, sem Ele dúvida. sabe, ele passou um tempo na Austrália já, enfim, o Zé Sem dúvida. sabe muito, meu. Aproveita e já o deixo. Ele fez o diploma comigo. Ele fez Uma o boa diploma sorte para comigo, ele, porque não é pera doce o W7. O ele Master falou Wine. assim, aí sim, chocolate com LBV. Mas o chocolate, o vintage por 70%. É isso aí, Zé. Então, assim, gente, o que eu acho, e eu já tinha essa percepção e agora ela ficou... Eu nunca tinha parado para fazer uma degustação tão didática de vinho com vinho do Porto com chocolate, com diversos tipos de chocolate. A gente está no 10 anos, esse aqui é o 10. Se você for para o 20, 30, 40, não adianta ir para um 70%, porque Não. o vinho vai ficando mais delicado. O 20, o 30, o 40, ele é mais delicado do que o 10. Então o chocolate vai passar cada vez mais por cima. Não é só ser menos delicado. À medida que o vinho do Porto Tawny vai envelhecendo, ele perde a fruta fresca do início do paladar e ganha os frutos secos, amêndoa, frutos caramelizados, figos secos, no final do paladar. Então, nos Tawnies, os vinhos mais jovens são bons vinhos de sobremesa, porque harmonizam com chocolate, harmonizam com caramelos, com frutos secos. À medida que eles vão envelhecendo muito, eles viram digestivos. Então, por exemplo, um 30 e um 40, você toma o chocolate, faz a harmonização, a seguir toma um café e depois toma um 40 que vai limpar o café e vai deixar só os frutos secos. Então esses já são vinhos que se devem tomar depois da refeição. Boa. Nossa. Sem dúvida, Deixa o eu só responder Tawny... aqui uma pergunta que eu vi aqui, idade do LBV. Então é o seguinte, o Vintage é um vinho que a gente escolhe os melhores lotes para fazer aquele que é o vinho que potencialmente vai envelhecer mais tempo na garrafa, que é o Vintage. Fica em cubas de inox, não tem madeira durante 2 anos, para manter o máximo da fruta possível. No final desses 2 anos, o enólogo vai provar esse lote. Se ele achar que o vinho é maravilhoso, faz um Vintage. Se ele achar que o vinho precisa mais tempo, ele vai esperar mais 2 ou 3 anos, até um total de 4 ou 5 anos, e aí faz um late bottle vintage, um vintage de engarrafamento tardio, um vintage com mais algum tempo. O LBV normalmente é um vinho que se bebe também jovem, enquanto o vintage é para os netos. Ou seja, aquele 2018 que vai ser especial, ou ele vai ser um LBV, ou ele vai ser um vintage. Logo, logo a gente vai descobrir. Se ele for um LBV, você vai desfrutar muito. Se ele for um vintage, os teus netos vão desfrutar muito. É isso. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Eu queria que você falasse um pouquinho, daqui a pouco está terminando, nós temos acho que uns 7 minutinhos, João. Queria que você falasse um pouquinho do vintage, tá? Eu, como exemplo, tenho o Adelaide 2012 aqui.
mas queria que você comentasse um pouquinho sobre, e aí acho que a gente entra muito na questão de safra, como é que tem sido a safra, as últimas safras aí, e a diferença de produção. Porque muita gente acha que um porto vintage, é o melhor porto, legal, ok, mas por ser o melhor, fica mais tempo em barrica, eu já ouvi isso, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. De certa forma, ou em alguns casos, como no nosso, é o oposto disso. O nosso vintage não tem barrica sequer. Exato. Então, vamos lá. Vamos começar pelo vintage. Eu aproveito já e mostro o vintage 2017. Você vai reparar que a imagem mudou um pouco. Ele já não tem o nome Adelaide, da Dona Antónia. Isto porque nós fizemos um rebranding do nosso projeto Adelaide. Continuamos a fazer o vinho Adelaide, mas simplesmente é um vinho tinto que a gente guarda muito mais tempo na nossa garrafeira do Valado antes de o lançar, para as pessoas poderem de facto desfrutá-lo com a idade que tem. Neste caso no Vintage não, então mudamos para esse rótulo. E Vintage, o que é o Vintage? O Vintage é considerado o rei do vinho do Porto e com todo o seu mérito. O Vintage é como dizem os franceses, o crème de la crème, é a nata da nata, é o melhor do melhor do melhor do melhor. Então, seguindo as regras da demarcação do Douro, onde todas as vinhas estão classificadas de A+ a F, onde os produtores só podem escolher o melhor terço, dentro do universo da família Rubi e da família Tawny, de todas as categorias, as melhores uvas sempre irão para o vinho do Porto Vintage, nos anos em que a qualidade assim o permite. Ou seja, eles são vintage ou eles são single quinta? Depende. Há dois casos. O vintage significa que é o melhor do melhor do melhor que se fez, numa safra muito boa, na melhor vinha, com a melhor exposição da melhor quinta. Mas esse de vocês? No nosso caso, todos os nossos vintage são single quinta. Porque no nosso caso, nós somos uma single quinta. Então, sim, o Valado é única. Tá. Nós não somos uma casa de vinho do Porto, então o nosso vinho é sempre do Valado, não é da casa. E vocês não colocam, né? Single quinta vintage? Vocês não colocam no rótulo? Não, porque ele já diz Valado. Na verdade, uma pequena percentagem das uvas poderá, aliás, em alguns anos, se a safra for muito, muito boa no Douro Superior, onde nós temos uvas, nós podemos fazer o vinho, não da Quinta do Valado, mas da Quinta do Orgal, continuaria a ser um single quinta, porque nós somos uma single quinta, por assim dizer. No caso das safras muito, muito boas, como foi, por exemplo, 2017, a última, existe uma declaração de vintage, uma declaração universal de vintage, em que as casas de vinho do Porto estão permitidas a não fazer só o vintage da quinta, de cada uma das quintas, mas um vintage, um blend do universo de todas as suas propriedades e todas as suas vinhas, porque a safra foi muito boa e vai permitir fazer esse vinho de top, top, top de mais localidades dentro do Douro. Legal. Bom, acho que nosso tempo está... Acho que nós temos uns 5 minutinhos só, então eu queria tentar dar uma resumida no que nós brincamos aqui com os chocolates, com os chocolates de o 45, o 70 e o 53. Então, para quem chegou, parece programa de TV, né? Audiência rotativa. Fazer um resuminho do que nós experimentamos aqui. Então, a gente começou com o Porto Branco, que ficou muito bom com o ao leite. E se a gente tivesse aberto o reserva, ele também ia ficar legal, né? Ele também ia ficar legal. Tá. Então, por que isso, gente? Vinhos com mais fruta, tá? Vão e mais fruta fresca, não fruta seca, vão harmonizar melhor com o chocolate ao leite. Deixa eu tentar resumir assim em poucas palavras. Chocolate mais doce, com menos cacau, aguenta vinhos
vinhos com mais acidez, mais vivos, como o vinho do Porto Branco, chocolate com mais cacau, mais amargo, ele precisa de vinhos com mais tanino, vinhos com mais cor intensa, como o LBV, como o Vintage, com fruta que vai casar muito bem com isso. Então, quanto maior o cacau, mais intenso tem que ser o vinho, e a intensidade, atenção, não é idade. O vinho não fica mais intenso com o tempo, muitas vezes é o oposto. Então, chocolate com mais cacau, vinhos do Porto Rubi e mais jovens não vão falhar. Você está acostumado a explicar. Eu talvez fosse um pouco mais redundante, mas você está acostumado a explicar isso, então não preciso falar mais nada. Está muito bem resumido. Só mais uma boa dica também. Vinho, no caso, vinhos do Porto, que é, eu vou repetir, mas acho que é interessante. Vinho do Porto jovem, geralmente é bom para sobremesa. Tanto chocolate, como a gente falou hoje, como também frutos caramelizados, doce de leite, caramelos. Vinhos do Porto mais velhos, normalmente como digestivo. Ou seja, depois do café, ou com um charuto, por exemplo, ou com um chocolatezinho de cacau mais elevado e com o charuto. Então, não só existe a harmonização com a comida, mas também às vezes, quando o vinho do Porto é muito velho, muito concentrado, ele fica bem depois da comida, sem nenhuma comida, porque ele próprio já tem tudo aquilo que você precisa lá dentro. Não, perfeito, perfeito. O charuto, maravilhosamente bem. Eu, quando tinha uma época que eu fumava mais charuto, hoje eu fumo pouco, era Porto e não tinha outra coisa que me fizesse beber. Exatamente. Aí Nada é uma das harmonizações que também não falham. Porto Velho com charuto. Maravilhoso, maravilhoso. João, bom, enfim, muita gente comentando, achei muito bacana, super obrigado pela disponibilidade, eu sei que tá tarde aí, eu sei que hoje é sexta-feira santa, mas acho que a gente terminou a sua sexta que está terminando aí, a nossa ainda tem a noite, foi gostosa, pelo menos para mim, que estou com chocolate e vinho aberto, para mim tá ótimo, né? Exatamente. Para mim também está muito bom, porque são horas de jantar e eu estou já a sentir o cheirinho aqui em minha casa do que está a sair do forno. Então já vou me inspirar aqui, tirar uma garrafa aqui de trás e iniciar. Vinha da coroa. Olha, você quer ver uma coisa? Eu provavelmente vou conseguir tirar a garrafa sem olhar para ela, porque eu já tinha pensado que esse era o vinho que eu ia tomar hoje. Com certeza, olha. Nem mais. Olha. Olha lá, viu? Para você ver que eu não estou a mentir, vai ser mesmo esta garrafa que eu vou levar para o meu jantar hoje. Olha lá. Muito bem. É uma lasanha. Eu estou a fazer a minha namorada está a fazer uma lasanha vegetariana, sem carne, mas com queijo, então vai ficar perfeito com essa vinha da coroa. Ótimo, esse é um vinhaço. Depois a gente vai fazer uma outra, já combinei com o Alê. E antes de terminar, falei com o Alê aqui no Paralelo, depois fiquem de olho no feed, que eu vou fazer, nós, a PPS e o Valado, vamos fazer o sorteio de uma garrafa de Tawny Reserva. Depois vocês fiquem de olho no feed para ver o regulamento, mas terá o sorteio que um monte de gente pediu aí. Muito bem. João, muito obrigado. Alguém perguntou qual era o chocolate. O chocolate é o chocolate de Jur, tá? Tá aqui. Super obrigado. Sil, beijo. Ale, obrigado. João, acho que foi super didática. Eu é que agradeço. Vamos fazer o próximo com vinhos tranquilos. Exatamente. E aproveitem que estão em casa para ir à garrafeira, abrir aquela garrafa de vinho que estava à espera. Não tem melhor altura do que essa para tomar um vinho com família, com quem nós estamos. É isso. Cuidem-se todo mundo, comprem online, peçam por WhatsApp, enfim, como pedir, como quiserem, mas cuidem-se e aproveitem que vocês vão ficar em casa e tomem bons vinhos. João, obrigado. Saúde. Prazer foi todo meu. Até a próxima. Tchim, tchim. Saúde. Tchau, um abraço. Gente. Obrigado. Tchau.